você leva aí. Só sei que são rosas vermelhas da cor do coração. Moça bonita dos olhos azuis, cor do meu céu. Ai, quem me dera beijar pelo menos uma vez esses teus lábios de mel. Ai, como era belo, ai, que lindo fulgor. Se eu tivesse você, pelo menos uma vez no meu bloco, meu amor. Ai, como era belo, ai, que lindo fulgor. Se eu tivesse você, pelo menos uma vez no meu bloco, meu amor. Tô aqui de novo, no meio do povo, isso aqui é carnaval. Nesse passo rasgado, eita, frio arretado, vamos lá pessoal. Tô aqui de novo, no meio do povo, isso aqui é carnaval. Nesse passo rasgado, eita, frio arretado, vamos lá pessoal. Venha pro meio da gente, isso é bom que é danado. Joga a barriga pra frente, sacuda o ombro de lado. Tem nego fazendo que há muito tempo não faz. O pau tá comendo, que entra aqui não sai mais. Ei! Tô aqui de novo, no meio do povo, isso aqui é carnaval. Nesse passo rasgado, eita, frio arretado, vamos lá pessoal. Tô aqui de novo, no meio do povo, isso aqui é carnaval. Nesse passo rasgado, eita, frio arretado, vamos lá pessoal. Venha pro meio da gente, isso é bom que é danado. Joga a barriga pra frente, sacuda o ombro de lado. Tem nego fazendo que há muito tempo não faz. O pau tá comendo, que entra aqui não sai mais. Segura aí! Tô aqui de novo, no meio do povo, isso aqui é carnaval. Nesse passo rasgado, eita, frio arretado, vamos lá pessoal. Tô aqui de novo, no meio do povo, isso aqui é carnaval. Nesse passo rasgado, eita, frio arretado, vamos lá pessoal. Venha pro meio da gente, isso é bom que é danado. Joga a barriga pra frente, sacuda o ombro de lado. Tem nego fazendo que há muito tempo não faz. O pau tá comendo, que entra aqui não sai mais. Eita, frevo arretado. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. horas e 30 minutos. Em tempos de Zika, proteção e cuidado começam por informar a mulher sobre seus direitos reprodutivos. Se você tem dúvidas ou quer se informar, ligue 98580 7506.
de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Eu sou Isaar e apoio a campanha do Grupo Curumim. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária 99.9 FM e também da 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM, com transmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva. E também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. E se você quer participar ainda mais da nossa programação, liga pra gente. Olha, o programa está sendo disponibilizado, o telefone 3879 5549. Vou repetir, tá? 3879 5549. No programa de hoje, iremos discutir o que fazer quando a imprensa viola os direitos humanos. Uma pesquisa realizada durante 30 dias no ano de 2015 pelo Programa de Monitoramento das Violações de Direitos na Mídia Brasileira da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI, com a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, PFDC, o Intervozes e artigo 19, revelou que narrativas de rádio e TV promoveram, pasmem vocês, 4.500 violações de direitos no Brasil. Os veículos cometeram 15.761 infrações às leis brasileiras e multilaterais e também desrespeitaram 1.962 vezes normas autorregulatórias, como, por exemplo, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Então, o que fazer quando a imprensa viola direitos humanos? E essa é a pergunta que motiva o Fora da Curva de hoje. Para debater o assunto com a gente, nós estamos aqui no estúdio com a integrante do coletivo Intervozes, Ana Cláudia Mielke. O Intervozes é uma organização da sociedade civil que atua na efetivação do direito humano à comunicação. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Manina. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Universitária. Agradeço o convite. Acho que vai ser bem legal debater isso e falar um pouco para as pessoas que estão em casa o que é violação de direitos na mídia e como fazer para denunciá-las. Muito bem, conosco também nós contamos com a presença da professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rebeca Duarte, ela que é representante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Bom dia, seja bem-vinda, Rebeca. Bom dia, integrante, eu prefiro. Bom dia, Manina, bom dia, Ana Cláudia, bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Pois é. Por participar aqui. Identificação e exposição indevida de pessoas e famílias, racismo, preconceito contra a mulher, desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, identificação de adolescentes em conflito com a lei, incitação ao crime, propagação de discurso de ódio. Essas daqui são entre outras violações cometidas por alguns programas veiculados em rádio e televisão brasileiros. Uma triste informação, uma triste notícia, né? E aí, Ana, a gente pergunta, esse sensacionalismo todo na representação das notícias, que parece mais um espetáculo do que uma notícia, viola os direitos humanos, onde nesse nosso Brasil a população passa, por pesquisa, 4 horas em frente à televisão? Pois é,
São mais de 15 mil violações, né, às leis brasileiras, as leis já em vigor no Brasil, que ocorrem nesses programas. Você já citou aí alguns casos, como racismo e discriminação, não respeitar a presunção de inocência, ou seja, achar que a pessoa é culpada, né, e julgá-la culpada antes mesmo dela ter sido indiciada pelo crime, né? Então o jornalista, o apresentador já culpa a pessoa, já retira dela a presunção de inocência. A exibição de crianças e adolescentes que estão em conflito com a lei, o que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para preservar, né, a imagem desses sujeitos que estão ainda em formação. Então são várias aí as violações que acontecem, né, nos programas e que foram mapeados aí ao longo de 30 dias. Mas é importante relatar que isso não é o conjunto da mídia brasileira. Se fosse o conjunto da mídia brasileira, provavelmente esse número seria bem maior. O que foi monitorado ao longo dos 30 dias foram apenas os programas que tratam de segurança pública, que são os programas que a gente tem chamado de programas policialescos. Esses programas, eles começam na década de 80, primeiro lá no rádio, né, com o Gil Gomes, depois o próprio Gil Gomes vai para a televisão na década de 90, e nos anos 2000 eles viram uma verdadeira febre no Brasil. Antes, se no início dos anos 2000 eles eram produzidos apenas em São Paulo e Rio de Janeiro e replicados, né, para o Brasil inteiro, hoje em cada capital, em cada cidade brasileira tem um programa desse sendo reproduzido. Mais, né? Um ou mais. É verdade. Aqui em Recife eu sei que são 3, né, dos quais a gente pode falar um pouquinho mais depois. Então esse conjunto de violações diz respeito apenas aos programas policialescos, que foi o nosso foco dessa pesquisa, por a gente achar, e aí foi comprovado com o monitoramento, que esses hoje são os programas que mais violam direitos humanos no Brasil. Rebeca, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre essa situação. Uma outra característica que foi algo que foi bastante abordado nos primeiros anos dos anos 2000 pelo Observatório Negro, que era a organização que eu atuava na época com outras companheiras do movimento negro, e da articulação negra na época, que hoje grande parte está organizada na Rede de Mulheres Negras, é quando o racismo típico brasileiro, que se propaga também mediante estereótipos visuais, mediante piadas, mediante determinados comentários, eles são repassados pela mídia por aquela parte da imprensa que produz também programas mais, digamos, mais soltos, mais alegres, né? E daí se vê um território livre para repassar estereótipos e piadas, né? Como foram as nossas experiências nesses primeiros anos, e que ainda é algo que permanece através daqueles programas pseudamente humoristas, que são meio jornalismo, meio humor, e daí vem propagando determinados estereótipos que sempre recaem majoritariamente na população negra, principalmente na mulher negra. E uma população que não se vê representada na mídia como um todo. Ali Exatamente. É um momento, né, da sua exposição, mas é uma exposição que lhe diminui enquanto uma pessoa, né? Exatamente, na dignidade. De estigmas. Olha, a gente estava aqui conversando, aí a produção já chegou aqui para dizer a gente o seguinte: fizeram uma matemática nesse intervalo, são 7 horas, gente, e 30 minutos de material desses programas policialescos, né, por semana, que nós, a população, né, pernambucana, vê. E a gente diz nós vemos porque muitas pessoas das comunidades, é ali que é reproduzida a sua vida. Muitas vezes, a gente até comentou antes de vir para cá, as pessoas ligam naquele canal num horário impróprio, que é um horário de almoço, que a gente deveria ter acesso a notícias legais, né, que animassem a gente, mas não. São justamente nesse horário onde a população está em casa ou está parando para fazer a sua refeição e tem acesso a essas informações. Ou seja, a mídia começou a massificar as pessoas e não dar mais oportunidades para que elas possam se ver de outra forma. Isso faz com que a mídia contribua, e sim, para que esse estado, né, de inércia que a gente vive. Vocês concordam com isso?
Sim, e até porque assim, a forma com que se banaliza a violência é uma forma orientada também da violência ser cada vez mais irresponsabilizada pelo próprio Estado, né? Então, à medida que vai se banalizando, vai se tornando algo comum e que tem como endereço exatamente a população, né? A população pobre, a população negra, isso se torna algo normal, comum e é mantido como algo dentro da realidade. Então, é um processo de massificação mesmo da violência que tem uma condução política nisso, né? Muito bem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa pesquisa. A pesquisa da ANDI foi realizada nas cidades de Belém do Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, no Paraná, Fortaleza, no Ceará, aqui em Recife, Pernambuco, na capital do Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia e na capital São Paulo. E aí é o seguinte, os programas produzidos em São Paulo foram os que registraram o maior número de narrativas com violações, com 26,6% dos casos. O do Distrito Federal registrou 17% e o nosso, Recife, amado e querido, com 16,2%. Então, esses altos índices de violação aos direitos humanos levou o Intervozes, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, a lançar a plataforma da campanha Mídia Sem Violações em todo o país. O mecanismo de denúncia conta com o apoio de diversas organizações, ativistas e estudiosos que integram a campanha Mídia Sem Violações de Direitos Humanos. E aí a gente faz a seguinte pergunta: como é que nós, cidadãs e cidadãos recifenses, percebemos esse desrespeito aos direitos humanos dos programas de rádio e televisão local? O Fora da Curva, gente, foi saber. Vamos escutar? Existe pra manter você na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Oi, aqui é Rafael Faria, eu tenho 35 anos, sou de eventos. Ao meu ver, sim, a mídia jornalística, principalmente nesses programas que abordam as questões policiais, elas violam, sim, os direitos humanos. Eu posso citar como exemplo, inclusive, além de violação de direitos humanos, a questão da incitação do racismo, violência contra a mulher, uma série de coisas. Não só isso, como também se você pegar um traficante branco e um traficante negro, você vai ver que pro branco sempre é o suspeito, né? E pro negro ele já é taxado por esses programas como traficante. Eu sou Isa Lima, sou bibliotecária aposentada e acho que a mídia é violenta com os direitos humanos. Ela faz a propaganda da violência através da televisão, através do rádio, através dos jornais, através da mídia social também. Ulisses Dornelas de Andrade, psicólogo, 64 anos, manipula demais as notícias, principalmente em função dos interesses econômicos e daquilo que eles querem promover, política e socialmente. Meu nome é Poliana Evas, eu sou servidora pública. E eu acho que a mídia massiva, a maior parte da mídia, desrespeita os direitos humanos quando ela expõe as pessoas sem medo das consequências que aquilo pode causar. A programação existe pra manter você na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Muito bem, nós estamos de volta aqui no programa Fora da Curva. Lembrando que você pode participar da nossa programação através do telefone 3879-5549, 3879-5549 e também acompanhando a nossa fanpage da Rádio Universitária, www.facebook.com/99universitária. E também aproveitar para fazer perguntas para as nossas convidadas, ok? E aí, Ana Cláudia, já que a gente falou um pouco, né, ouviu esses depoimentos, né? Então, o que é que a população pernambucana pode fazer para participar da campanha, para contribuir, né, no número de denúncias?
Pois então, eu acho que primeiro assim, tem um vácuo na nossa estrutura de Estado, que é a gente não tem um órgão, né, que possa receber essas denúncias de maneira que consiga dar conta de acompanhar, monitorar e dar sequência a elas. O órgão que a gente tem hoje, que é o Ministério das Comunicações, agora atualmente Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele não tem uma estrutura robusta, digamos assim, para dar sequência às denúncias que chegam por aquele canal, porque é possível, sim, você fazer denúncias de violações e outros tipos de denúncias pelo site do Ministério das Comunicações, mas eles não têm uma estrutura, não há um orçamento garantido para dar continuidade, para dar sequência. Sim. Então, a campanha Mídia Sem Violações de Direitos, o que ela pretende? Foca nos programas policialescos, né, que são hoje os programas que mais violam direitos humanos. A gente cria, então, uma plataforma online de denúncia, que ela já está disponível no www.mídiasemviolações.com.br. Lá, qualquer cidadão pode entrar, fazer um cadastro mínimo com nome e e-mail, porque a gente precisa depois procurar a pessoa para confirmar algumas informações. Ela vai dizer o programa, o estado, o horário em que a imagem ou a informação violou direitos humanos e vai fazer esse cadastro lá. Um grupo técnico, um corpo técnico por trás dessa plataforma vai analisar essas denúncias, confirmar essas denúncias e vamos ver qual o tratamento que vamos dar a ela. Um dos tratamentos pode ser entrar com uma representação no Ministério Público para que o Ministério Público, então, acione judicialmente a empresa violadora dos direitos humanos. Aqui no caso de Pernambuco, tem casos, né, que já aconteceram aqui do Ministério Público acionar aí as emissoras de rádio e TV. Então, a ideia é um pouco essa, fazer com que a população se sensibilize para essas violações, entenda que essas violações acontecem e possam também participar denunciando essas violações, né? Porque aí a gente tem um material contínuo aí que vai ser gerado para a gente promover, então, a denúncia no âmbito judicial. Muito bem. Olha só, então, chegando aqui, já a produção deixando para a gente uma ligação, um contato, um morador do bairro de Santo Amaro, no Recife, que não quis se identificar, disse que esses programas policiais falam mal dos bairros, trazem preconceitos, como se só houvesse violência. Rebeca, você como defensora dos direitos humanos, que falou com tanta garra, né, em relação às violações, principalmente que a população negra sofre, que a maioria é representada dentro desses programas, o que diz disso? Concorda também com o ouvinte? Concordo porque a gente percebe que a mídia, ela é veículo de ideologias, né? E aí a gente vê que esse veículo ideológico que esse tipo de mídia está se colocando como, ele busca manter uma representação social de um determinado segmento da população, que é o segmento negro. Se a gente visualizar a história, por exemplo, da política criminal no Brasil, ela sempre foi voltada para atingir a população negra, sempre. O direito penal, ele é racista, é patriarcal e patrimonialista. E dentro dessas características, a construção de representações sociais, ou seja, imagens e ideias comuns acerca da população negra, foi sempre de criminalização. Então, essa mídia, ela é um veículo ideológico para manter esse tipo de representação social que criminaliza esse segmento populacional. Rebeca, você faz parte, né, do Observatório Negro e a gente poderia citar algum caso que vocês acompanharam de violação? Sim. A gente sempre buscou trabalhar justamente combatendo a construção desses estereótipos e a perpetuação desses tipos de estigmas. E uma coisa que a gente percebeu em muitos casos que a gente atuou, foi de como a mídia, ela não apenas... Aí é um conjunto de fatores, né? Tem a mídia jornalística que trabalha em programas jornalísticos, tem a publicidade que, se você perceber, sempre nos intervalos de determinados programas, há determinados tipos de publicidade que não vem à toa, né? Há uma coesão de interesses ali para se defender ideias, se defender imagens de determinados estigmas. E aí a gente sempre se orientou no sentido de combater
esse tipo de manifestação racista que vem pela, entre aspas, sutileza. Na verdade, ela vem para aquela ideia da democracia diz e não racial. Diz, né? Ela passa diz, uma falsa ela é imagem. violenta, mas como ela está impregnada nos jargões das piadas, né? Então, nos ditos populares, né? Os comunicadores se acham completamente livres para praticarem. Então, por exemplo, as piadas, foram 2 casos que a gente teve no início dos anos 2000, que um foi no programa Geraldo Freire, que ele comumente faz piadas, e muitas piadas discriminatórias, e numa dessas piadas ele atingiu, né, a população negra, as mulheres negras, e aí a gente entrou com uma denúncia, uma representação no Ministério Público, e a partir dessa representação a gente dialogou, fez um diálogo junto, né? A promotora, ela promoveu esse diálogo e entrou-se com um acordo de ele fazer um programa que trabalhasse, trouxesse a reflexão a respeito do racismo e as suas diversas manifestações, que quem participou, inclusive, foi a companheira Ana Paula Maravalho, né? Teve um outro caso que foi anterior a esse, né? Que havia ainda um pouco impacto dessas ações de denúncia ao racismo, que se expressa através de piadas e através de brincadeiras, que é muito passado à mão, né? E que foi num programa televisivo, esportivo, de Léo Medrado, e quem estava fazendo comentário era um Pedro, que eu não me lembro o nome dele todo. E ele fez uma piada envolvendo crianças negras, uma piada muito agressiva e violenta, mas que todo mundo ria. Né, que todo mundo ria. E aí a gente entrou com a representação contra o programa, contra Léo Medrado, contra Pedro, mas infelizmente à época não havia ainda um impacto dentro do próprio Ministério Público de percepção dessas formas de racismo, daquelas formas de racismo. Então foi algo que a gente não conseguiu levar adiante nem com um acordo, né? Ficou simplesmente uma manifestação de humor diário que solapa a dignidade da pessoa negra, né? São os desafios que a gente enfrenta, mas a luta realmente por direitos humanos nos move, né? E traz a indignação para continuar na luta. Põe pra cá. Fora da curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Nossa produção, gente, entrevistou a integrante da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui de Pernambuco, viu? A Patrícia Paixão. O sindicato participa, junto com o Ministério Público de Pernambuco, Ana, da campanha Palavras Têm Poder. A ação existe desde 2009 e defende que profissionais de comunicação devem exercer a sua atividade com liberdade e responsabilidade. Para jornalista, é preciso discutir os limites da liberdade de expressão nos meios de comunicação. A liberdade de expressão, ela esbarra quando você, a partir da sua liberdade de expressão, você viola direitos humanos. Então, você usar do direito à liberdade de expressão para ter procedimentos, atuações com homofobia, racismo, né, misoginia. Então, isso tudo nos faz nos preocupar cada vez mais com essa atuação mais ampla da Comissão de Ética. E é por isso que a gente deflagrou a campanha Palavras Têm Poder, com o intuito de implementar várias ações e estratégias para que a sociedade tenha também acesso a essas informações, as nossas notas de repúdio quando há violação de direitos humanos, quando há cerceamento da liberdade de expressão. Então a gente tem atuado muito nessa campanha, né, que mostrando palavras têm poder, mas palavras têm poder e tem que ter responsabilidade nisso, né? Muito bem, nós estamos de volta aqui do programa Fora da Curva. Nós ouvimos a Patrícia Paixão. Vocês gostariam de fazer algum comentário, meninas? O que ela fala me lembra de uma frase de Hélio Santos, que é um intelectual do movimento negro, que ele fala: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Isso tem que ser levado sempre em conta na nossa luta pelos direitos humanos.
Vamos aproveitar a Cláudia que está aqui. A gente está super curiosa, Cláudia, para saber. E aqui em Recife, como é que está esse ranking em relação às violações de direitos? Olha, Pernambuco está aí entre os primeiros, né, que a gente tem mais denúncias, se eu não me engano, acho que é o 5º estado com mais denúncias de violações de direitos humanos nesses programas. E a gente tem os casos clássicos aqui de programas que violam esses direitos, como o SOS Cardinô, que inclusive o apresentador já recebeu até uma advertência escrita, né, da Comissão Nacional de Ética, da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, por não levar em conta alguns dos princípios que regem o jornalismo, né? E um deles é, inclusive, garantir o direito da intimidade, o direito da imagem, a presunção da inocência, não julgar a pessoa no ar, né? Quando ela é suspeita de ter cometido algum ato infracional. E tem outros 2 programas, que é o Balanço Geral e o Ronda Geral. Ambos também aparecem aí no ranqueamento feito pelo monitoramento conduzido pela ANDI e pelo Intervozes. Sobre a questão da liberdade de expressão, eu concordo. Acho que a liberdade de expressão é um direito universal que precisa ser garantido, mas existem outros direitos que também precisam ser garantidos, então a gente precisa chegar num equilíbrio, equanimizar, né, os 2 direitos, os 2 princípios, que é os direitos humanos e o direito à liberdade de expressão. Você não pode, em prol da liberdade de expressão, promover discurso de ódio contra pessoas, contra grupos, etnias, contra a orientação sexual, etc. Muito bem, olha, gente, a nossa produção tentou por diversas vezes, ouvir a Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco, a ASERP, sobre o papel dos grupos de mídia, mas a entidade não mandou a sua posição para o Fora da Curva. E não esqueça, o pessoal que está ouvindo em casa, procure também o Ministério Público de Pernambuco sempre que sentir seus direitos foram violados pelos meios de comunicação. O telefone é o 0800-281-9455, repetindo, 0800-281-9455. Você também pode acessar a fanpage do Facebook Palavras Têm Poder. Palavras Têm Poder. E também acionar o telefone do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Anota aí, gente. 3221 4699. 3221 4699. Gente, da mesma forma que a gente liga para pedir música, qualquer cidadão ou cidadã pode fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal, viu? Anote aí, www.mpf.mp.br. Repetindo, www.mpf.mp.br. Procure a Defensoria Pública também do seu estado e proponha ações judiciais para buscar indenização por danos moral, para assegurar o direito de resposta pelos agravos e também a indenização por danos individuais sofridos. O site da Defensoria Pública é o seguinte: www.dpu.gov.br. Repetindo, www.dpu.gov.br. Registre a sua insatisfação no site da emissora de TV ou de rádio que veiculou aquele conteúdo violador de direitos e também, olha, busque e-mail ou telefone de atendimento ao cidadão, à cidadã. Acione os conselhos de direitos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, porque esse pessoal todinho recebe denúncias pelo e-mail cndh@sdh.gov.br. Repetindo, cndh@sdh.gov.br. Olha, a gente quer se despedir agradecendo as convidadas, né? Muito obrigada pela participação, Rebeca. Grata também pelo convite. Ana, logo mais, né? Você volta para uma atividade e amanhã tem o lançamento da campanha. Exatamente. Aproveito para convidar todas e todos os ouvintes para participar do lançamento da campanha Mídia Sem Violações de Direitos, amanhã às 18 horas na Universidade Católica de Pernambuco, onde a gente vai aprofundar um pouco mais esse debate, discutir essa questão do encarceramento em massa, da construção desses imaginários da violência contra o negro, criminalização dos negros, nesses programas policialescos. Todos e todas super convidados. E o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Agradecemos a presença mais uma vez de vocês e também o ouvinte que acompanhou o nosso programa na última meia hora, em especial ao morador do bairro de Santo Amaro. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.
12 horas. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco.